Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Pedro Pereira, sou historiador, sou educador e nesse vídeo eu quero falar sobre duas histórias para refletirmos sobre o fundamentalismo cristão no Brasil. Quero falar sobre a história do padre Lino Alegre, de Fortaleza, no Ceará, que por conta da perseguição que ele tem sofrido, ele vai entrar para o Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Quero falar também sobre Camila Montovani, evangélica, ativista do direito das mulheres e das pessoas LGBTIA+, que foi obrigada a deixar o Brasil em 2019, também perseguida. No dia 4 de julho deste ano, o padre Lino estava celebrando a missa na sua paróquia e lamentou as mais de 500 mil mortes causadas pela pandemia do Covid-19 no Brasil. Depois disso, um grupo de mais ou menos 8 pessoas começaram a ofender o padre. Na semana seguinte, enquanto o padre Lino estava celebrando a missa, um homem entrou na igreja e começou a gritar com o padre, dizendo que esse padre transformou o altar em um palanque político. O homem foi expulso da igreja pelos fiéis, que colocaram o bolsonarista para fora. No último domingo, um grupo de bolsonaristas de Fortaleza se articulou e foram para a missa com camisas do Bolsonaro, camisas com o número 17, a famosa camisa falsificada da CBF, etc. Como uma afronta, uma tentativa de intimidação. O jornal O Povo conversou com uma dessas pessoas, o coronel Ricardo Bezerra, que disse: esse negócio da doutrina dos oprimidos, isso tudo não é para ser praticado aqui. O padre proselitista peca com tudo isso. Vai perder muito fiéis se continuar nessa linha. Bom, é um caso explícito de alguém que quer ensinar o padre a rezar a missa. Mais grave que isso, para esse sujeito e para esse grupo, só é proselitismo, só é doutrinação, só é transformar o altar em palanque político quando é uma posição política diferente da deles. Não é uma crítica no sentido de se posicionar contra a relação entre política e religião, mas sim se posicionar contra uma visão política específica. No caso, aquela que contraria o que está no poder no Brasil hoje. Ou seja, contra o Bolsonaro e as escolhas do governo Bolsonaro, contra a extrema-direita. O padre Lino relatou que ele e outros membros da igreja têm recebido ameaças por mensagens privadas nas redes sociais da paróquia e também pelo WhatsApp, até mesmo ameaças de morte. O padre Lino Alegre tem a sua trajetória religiosa marcada pela defesa dos direitos humanos no Brasil. Ele é italiano e está no Brasil desde 1970. Atuou em cidades interioranas, na Paraíba, Bahia, Goiás, sempre em comunidades muito pobres. Está em Fortaleza desde 1991 e atuou no Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, na Pastoral do Povo da Rua, na Pastoral do Menor Regional Nordeste 1, foi coordenador das Pastorais Sociais Regional do Nordeste 1, fez parte da equipe de superação da miséria e da fome, uma iniciativa da CNBB, assim como outras já narradas, e sempre esteve junto com as comunidades. Para saber mais sobre a história do Padre Lino, eu recomendo que vocês sigam o perfil do movimento Igreja em Saída. Procurem eles nas redes sociais porque vale muito a pena conhecer melhor esse trabalho. Camila Montovani é evangélica e atua em defesa dos direitos das mulheres e das pessoas LGBTIA+. É fundadora da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto e Evangélicos pela Diversidade. Camila constantemente recebia mensagens de ódio e ameaças de morte, que aumentaram desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Ela passou a ser intimidada por pessoas, tanto ela quanto a família dela. Era seguida na rua por pessoas armadas, inclusive precisou mudar de endereço e passou a não ter mais residência fixa. E, mesmo assim, as ameaças não cessaram. Por fim, precisou sair do Brasil para preservar a sua vida e das pessoas que ela ama. Quando saiu do Brasil, Camila publicou uma carta nas redes sociais, que dizia: perdi o direito de viver minha vida como a vivo hoje.
Perdi esse direito porque o fundamentalismo que governa o Brasil hoje assassina qualquer profeta que denuncie o pecado das grandes lideranças. Estou indo embora do país, em exílio, depois de esgotar todas as minhas possibilidades de ficar aqui e permanecer viva. Em entrevista, Camila Mantovani denuncia o fundamentalismo religioso no Brasil hoje. O fundamentalismo não tolera a pluralidade, não tolera a diversidade. Ele se pretende único e, para ser único, precisa eliminar todos os outros. Ao trabalhar com essa eliminação do outro, o fundamentalismo elimina quem pensa diferente dentro da própria religião, dentro do próprio cristianismo. Esse é o meu caso, e o caso de várias outras pessoas, irmãs e irmãos de fé, dentre os quais eu me incluo. Essa entrevista com a Camila Mantovani apareceu como recomendação para mim logo depois de investigar mais a respeito da história do Padre Lino. E eu acho que são duas histórias que se complementam. E esse ponto do fundamentalismo religioso cristão no Brasil hoje é um ponto particularmente sensível. Já faz muito tempo que nós estamos acostumados a ver expressões de fundamentalismo cristão no Brasil perseguindo outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana. São campanhas difamatórias, são pregações, são vídeos que circulam na internet, livros, material de propaganda, desqualificando essas religiões e as pessoas que as seguem, que as praticam. Manifestações que muitas vezes beiram o racismo. Para não dizer que são racistas, né? E é um ponto particularmente sensível porque, para o fundamentalismo cristão no Brasil, hoje, não basta você ser cristão. Você tem que ser bolsonarista para ser reconhecido como um verdadeiro cristão. E por que você tem que ser bolsonarista para ser reconhecido como um verdadeiro cristão? Porque, ora, o Bolsonaro é alguém enviado por Deus para governar o Brasil, o Bolsonaro é alguém que vai defender os cristãos, defender a família. Portanto, quem não está com ele, está contra ele. Quem não está com Bolsonaro não é um verdadeiro cristão. A visão dos fundamentalistas cristãos. E se alguém não é um verdadeiro cristão, posso isolar, posso expulsar, posso perseguir, posso até mesmo eliminar essa pessoa, em nome de Jesus. Vamos ser sinceros, isso não é novidade na história da igreja, na história mundial, muito menos na história do Brasil. Mas ultimamente tem ganhado alguns contornos bastante significativos que vale a pena ficarmos atentos, como mostram essas duas histórias, do Padre Lino e da Camila Mantovani. Nessa entrevista, Camila Mantovani utiliza um termo para se referir a essa situação que estamos vivendo no Brasil hoje. O termo cristofascismo, desenvolvido pela teóloga alemã Dorothee Zolle na década de 70. E não apenas a Camila, mas outros religiosos têm utilizado o termo cristofascismo para definir o avanço do fundamentalismo religioso no Brasil hoje. Segundo Camila, Dorothee Zolle compreendeu que na Alemanha da década de 30, o cristianismo justificou o nazismo. A base social que legitimou o nazismo na Alemanha era cristã. Trata-se, portanto, de um fascismo associado ao cristianismo. Nós podemos falar a mesma coisa do Brasil. A base social que legitimou o bolsonarismo, principalmente no meio evangélico, mas não apenas. E esse termo do cristofascismo nos faz olhar para a década de 30 na Alemanha, ou na Itália, ou em outros países que tiveram experiências fascistas e pensar como é muito semelhante. Para ser um verdadeiro cristão, você tem que concordar com os ideais fascistas. Afinal, o fascismo está certo. Tem mais é que perseguir esquerdista mesmo, tem mais é que perseguir sindicalista, feministas, movimentos sociais, são todos arruaceiros que querem acabar com a ordem. E é preciso manter a ordem. E para manter a ordem, vale isolar, expulsar, eliminar quem não está de acordo com esta ordem, quem não está conforme a ordem, quem não está fechado com Bolsonaro, por exemplo. Fascismo associado ao cristianismo, bolsonarismo associado ao cristianismo,
Para a cabeça do pessoal que invadiu a missa do Padre Lino, tá tudo certo. Eles estão agindo em nome de Deus. Eles estão agindo contra uma heresia, contra alguém que contraria os valores e princípios do cristianismo. Valores e princípios do cristianismo que eles acreditam, que eles defendem, que eles consideram como certo. E, de fato, foram divulgadas algumas postagens em grupos de WhatsApp que apoiavam esses grupos, dizendo que tá certo, tem mais que expulsar os padres comunistas mesmo. Em outras palavras, eles não são verdadeiros cristãos. E como eu disse, essa situação não é novidade no Brasil. Durante a ditadura civil-militar de 64 a 85, em muitas comunidades cristãs, havia irmãos dentro das igrejas que denunciavam outros irmãos que eram considerados subversivos. Estes irmãos sumiam, desapareciam. E nós sabemos o que acontecia com essas pessoas que desapareciam. Havia irmãos que entregavam outros irmãos para o regime, pessoas que foram eliminadas. Nos regimes fascistas, a mesma coisa. Religiosos, padres, pastores e outros que não concordavam com o regime, que pregavam contra os absurdos que estavam sendo praticados, também sofriam a mesma represália. Também foram presos, também foram levados aos campos de concentração, também foram eliminados. E quando se fala de resistência cristã ao nazismo, a primeira pessoa que eu lembro é Dietrich Bonhoeffer. Mas ele não foi o único, graças a Deus. O fundamentalismo cristão é um problema tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista teológico. Afinal, o que define quem é um verdadeiro cristão? O que define quem não é um verdadeiro cristão? É um critério político que é usado para determinar quem é um verdadeiro cristão e quem não é um verdadeiro cristão. E pior, é uma polarização que não fecha com a história da igreja. Desde que a igreja cristã surgiu, lá 2000 anos atrás, a igreja já nasce como uma igreja plural, diversa, descentralizada, que ao longo dos anos foi se espalhando por diferentes lugares. Primeiro na região que hoje nós chamamos de Oriente Médio, pela África, pela Ásia, pela Europa também. A igreja se estabeleceu em diferentes realidades sociais, culturais e políticas ao longo de 2000 anos de história. E desde o início nós podemos ver uma pluralidade de ideias na igreja, de opiniões, de diferenças filosóficas, diferentes teologias surgindo dentro da igreja. Por isso, ao longo desses 2000 anos foram feitas diferentes reuniões, concílios, para se definir o que é a doutrina cristã. E o critério utilizado para isso é Jesus. Toda essa pluralidade de ideias, de culturas, de sociedades e de tudo mais que compõe a história da igreja tinha um único alicerce: Jesus. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Esse é o critério que define quem é cristão e quem não é. Quando se estabelece qualquer outro critério para isso, problema. Nós podemos pensar também no fundamentalismo religioso como um grande exemplo de pobreza de experiência, como fala o filósofo Walter Benjamin. O fundamentalismo é essencialmente reacionário, é uma reação ao avanço da modernidade. O fundamentalismo é um tipo de reação, por isso reacionário, que propõe uma espécie de volta ao passado. Mas é uma volta ao passado que quer jogar fora toda a experiência humana passada. Quer dizer, fica preso a uma imagem de passado, a uma versão do passado, a um passado cristalizado, romantizado, ou seja, a um passado que é fictício. E no caso do cristianismo, é um passado com experiências muito mais ricas, muito mais diversas, muito mais dinâmicas do que essa visão monolítica do passado quer passar. O cristianismo é muito mais rico em experiências do que os fundamentalistas querem nos fazer acreditar. Se não quer acreditar em mim, tudo bem.
Basta ler a Bíblia. Leia em Atos dos Apóstolos como surge a igreja. Antes disso, olhe para o grupo de discípulos de Jesus, aqueles que Jesus chamou para andar junto com ele. Temos desde Mateus, o cobrador de impostos, o entreguista, vamos dizer assim, até Simão, o zelote, o nacionalista radical que queria expulsar os romanos da Palestina. Fora que a própria Bíblia nos apresenta um Jesus muito mais diverso, muito maior do que esse Jesus que os fundamentalistas querem nos fazer crer. Em outras palavras, para os fundamentalistas cristãos, nem mesmo Jesus seria considerado um verdadeiro cristão. Agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Se concordam comigo, se discordam da minha análise ou de algum ponto que eu levantei, por favor, deixe aqui um comentário. Expresse-se. Já aproveita também, curte esse vídeo ou não, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos em um próximo vídeo. Até!